Olá, eu sou Jeremias Gomes, este é o Alesp Cidadania, o programa que proporciona debates sobre políticas públicas do estado de São Paulo. Olha, de acordo com o Ministério da Educação, o Brasil registrou 36 ataques a escolas entre 2002 e outubro de 2023. Foram 49 mortes e 115 pessoas feridas neste período. No programa de hoje, vamos explorar quais são as iniciativas em andamento e como podemos contribuir para um ambiente escolar mais seguro. Você vai conhecer as principais medidas de prevenção à violência escolar, como os treinamentos especializados para professores podem salvar vidas. E quais são os direitos dos alunos garantidos pela legislação brasileira nos casos de violência no ambiente escolar. Fique aqui com a gente, os nossos convidados são Eric Amorim. O Eric é especialista em segurança escolar. Seja bem-vindo, Eric. Olá, obrigado novamente por estar aqui na casa. Ficamos felizes aqui em poder contribuir. Obrigado. Também com a gente o Dr. David Prada, advogado educacional. Obrigado, doutor, pela vinda. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui novamente. Que bom. Deixa eu começar aqui com o Eric. O Eric, a gente já aproveitou a conversar um pouquinho antes, né? Acho que a primeira questão importante é saber quais são os tipos de violência mais comum no ambiente escolar. Eu acho que isso é o mais relevante, mas se não for, fica à vontade para explanar. Hein? Vamos lá. Agradecer novamente a oportunidade. Violência na escola, ela não é tão frequente quanto os dados apontam. Né? Se nós formos pegar, foram 49 casos mortes que ocorreram no ambiente escolar de 2002 a 2023. Num contexto de 10 anos, dividida por média de 300 mil escolas que há no nosso país, num país de dimensão continental, as estatísticas se tornam muito baixas, não irrelevantes, mas sim baixas mediante ao tanto de acidentes, fatalidades que ocorrem dentro dos ambientes escolares, muitas vezes por descuido, por falta de preparo da equipe e por, sim, um ambiente desorganizado e falta de prevenção. Isso é o mais frequente, viu, Jeremias? Nossa, isso que você já havia falado e você reafirmou aqui, achei muito interessante. Porque quando a gente lê e vai fazer pesquisa, olha, bullying, cyberbullying, isso toda hora está na imprensa. Aí tem um caso, eu me lembro que deve ter, não sei, 6 meses, um ano, de um menino que foi espancado na sala. Acho que ele tinha 11 anos, um menino magrinho, bonitinho. Infelizmente, veio a óbito, assim, aí isso fica na imprensa. Mas você está falando que esses casos de segurança, que pode ser um engano, tem até uma classificação, né, do que é mais comum? Tem. Então, esse caso aí, um menino até que ele era autista e subiram nas costas dele, teve esse acidente, não relataram para a família, e aí essa criança com dores no corpo em casa, levado para o hospital e tinha, sim, constatado fraturas e que, infelizmente, ele veio a óbito. A questão é que isso é frequente, questões de bullying, de cyberbullying, isso não é algo que é específico dentro do ambiente escolar, isso é frequente em todos os lugares. Se você for pegar estádios, se você for pegar contextos, às vezes, corporativos, isso também é frequente. Hoje, se nós vamos pegar os principais índices de mortalidade dentro dos acidentes, a primeira são trânsito, a segunda é afogamento, a terceira é engasgo, a quarta são queimaduras, quinto são quedas. Essas questões de violência, por mais chocante que doem aos nossos ouvidos, e graças a Deus porque doem, ela não é tão frequente quanto os acidentes. Em escola, o que é muito frequente são engasgos, mortes por engasgos e mortes por quedas. Infelizmente, isso é muito mais frequente, o risco do ambiente escolar, falta de supervisão, do que os bullying quando acontecem entre os próprios alunos. Por isso que é bom a gente conversar com o especialista, porque a gente sabe aonde a política pública deve ir, não só pautado pela imprensa, porque é o que salta aos olhos, mas por aqueles que estudam, pesquisa, e são nossos filhos, nossos sobrinhos que estão nas escolas, e até a gente mesmo, né? Mas a gente está falando mais do universo aqui também infantil e dos adolescentes. Dr. David, obrigado mais uma vez. Fica à vontade pela contribuição que o senhor traz, né? Eu acho que a pergunta mais relevante agora no início é saber os direitos também das escolas, esse universo jurídico, é o direito da criança, dos pais, como ele citou aqui, de saber com rapidez, enfim. Na verdade, essa questão da segurança na escola, embora a gente tenha, principalmente a rede pública de ensino, né, que a gente tem vários cargos lá de concurso, diretor, assistente de direção, coordenadora, para supervisionar tudo,
Infelizmente, a gente ainda tem uma grande falha na supervisão dessa questão de segurança nas escolas e também na prática do bullying, né, que acaba ocasionando aí várias agressões, várias vítimas na escola, que acabam fazendo outras vítimas, né, porque dependendo da idade da criança, ela vai aprender que tudo se resolve com agressão, né, e ela vai levar isso para a vida, e aí vai cometer atos infracionais quando ela for mais velha e aí outros delitos. Então, tudo é importante começar com a segurança e com a educação desde os primeiros anos de vida para ensinar para a criança que está com a formação do cérebro, né, até os 6 anos de idade, que não se resolvem as coisas com agressividade, com ameaças, né? Essa é a principal recomendação hoje em dia que a gente tem para que a gente não tenha mais problemas na frente, na idade da criança e no desenvolvimento dela, né? O senhor estava falando aí do bullying e eu também falei do cyberbullying, né? No estado de São Paulo, recentemente a gente anunciou aqui na Rede Alesp a lei aprovada de autoria da deputada Marina Elô, mas muitos deputados, acho que foram 40, 50 deputados também subscreveram a lei para retirar os celulares, pelo menos durante o uso ali das aulas, né? Qual é a opinião do senhor? Eu sou absolutamente favorável, porque o uso de telas em demasia ele causa muita ansiedade, né? E a pessoa ansiosa, ela não presta atenção no conteúdo da aula, né? Além de diversos outros problemas. Então, isso influencia não só no aprendizado do aluno, como no comportamento dele dentro do ambiente escolar, né? Então, eu sou absolutamente favorável. Agora, doutor, no universo jurídico, o que a gente pode orientar, principalmente para os pais? Porque quando você tem uma lei e você sabe da lei, eu já fiz isso, qualquer lugar que você chega no sistema de saúde, na escola, você fala, a lei está aqui, as pessoas respeitam, porque é lei. Então, só que a gente desconhece, né? Muitas vezes. Então, é muita coisa, mas o que o senhor pode dizer para os pais que são direitos dele e dos alunos? A primeira coisa que todo estudante ou pai deve fazer é conhecer as normas internas da escola ou da universidade que se matricular. O que eu trabalho com direito educacional há 25 anos. E muitas das vezes, para não dizer quase todas, o aluno ou o pai, ele desconhece qual é a norma interna para exercer o seu direito, né? Ou para pedir informação, para apresentar um atestado médico, para qualquer atividade escolar. Então, a primeira coisa, quando ele matricula um filho, é pedir quais são as normas internas daquela escola, pedir o programa escolar. Seja particular ou pública? Sim, seja particular ou pública. Ah, tá. Conhecer quem é a coordenadora, conhecer quem são os professores, né? De vez em quando comparecer lá para perguntar como é que está o comportamento do filho, né? Para ver se estão tendo as aulas, porque muitas vezes não estão, né? E falta professor e aí demora a atribuição de outro professor. Então, acompanhar mais de perto a educação do filho, o dia a dia na escola. O Moni, me fala uma coisa, o que você acha nesse sentido dos pais, o Eric, de estar próximo? Porque eu já gravei muito em escolas e eu via mães chegarem assim, e brigando, discutindo com a educadora. Então, você via que já é uma aproximação meio violenta. E não é esse o caminho, né? É como ele falou, vai na escola, conhece quem é o diretor, né? Conhece quem é o professor, e principalmente como é que está meu filho que ele colocou, né? Porque tem muito pai que tem um certo preconceito. Seu filho precisa de um psicólogo. Já acha que acabou o mundo, meu filho tem problema. Quase toda criança precisa de psicólogo, né? Quase toda ou todas, né? Todas, né? Ou a família, né? Eu sou da época, Jeremias, que a professora puxava a minha orelha e eu chegava em casa, se eu contasse meu pai, ele puxava a outra. Puxava a outra. Então, assim, isso acontecia com alguma certa frequência até da orelha. Mas a questão, assim, é legal que nem a Lei 17.341, que trata sobre questões de segurança escolar, ela trata no seu artigo 1 e ela começa a atribuir a questão de, assim, comunidade escolar. Quem é comunidade escolar? Então, quando a escola ela desenvolve o regimento interno dela, ou seja, leis federais, estaduais ou municipais, isso interfere num contexto de comunidade. O que é comunidade? Comunidade são os alunos, é a equipe, são os professores, são a circunvizinhança e também os familiares. Se nós não entendermos que a comunidade faz parte um ciclo social, fica desigual e há uma cobrança muitas vezes não coerente. Como o doutor bem trouxe, se nós não soubermos assim o que tem no regimento interno daquela escola, ou o que as leis falam, como agora do celular, mas o meu filho tem que ter ou não tem que ter,
é uma questão muito delicada, porque se nós não entendermos isso, sempre vai haver divergências. Nessa questão desse artigo, dessa lei 17.341, ela trata assim o contexto de comunidade escolar com essa circunvizinhança, e eu acho que isso é muito interessante. Muito. O senhor citou a lei aqui, do deputado Vinícius Camarinha, né? E a lei 17.341/2021. Recente, né? Tem 3 anos. E eu até falava antes com o doutor David, ele falou é uma lei que trata de princípios, é isso, né, doutor? Ela não é uma lei de ordem prática, né? Que ela diz, olha, na grade escolar vai ter que ter tal coisa, a escola vai ter que implementar tais procedimentos. Não é não fala nada disso. Nada disso. São princípios para a segurança escolar, né? Que tem que ser fiscalizado. E aí você tem, além da diretora, como eu falei, vice-diretora, assistente de coordenação, coordenadora, etc. Você tem a Guarda Civil Municipal, que o prefeito Ricardo Nunes tem implementado nas escolas. Você tem os supervisores de ensino, você tem vários cargos, sejam públicos ou na rede privada, para fiscalizar o cumprimento dessas normas e principalmente de proteção ao estudante no caso do bullying, que é uma coisa que acontece muito e que é um grande problema hoje na nossa sociedade. Sim, com certeza. A lei, gente, se você tiver... Eu acho que até é interessante debater isso em sala de aula, né? Por exemplo, o artigo 2º, são princípios da segurança escolar. Prevenção e combate a situações de insegurança e de violência, aí é prevenção, o Eric vai falar daqui a pouco. Acompanhamento e avaliação da eficácia das medidas adotadas na segurança escolar, participação da comunidade escolar nas definições das políticas. Então, tudo isso como o doutor citou, Eric, são princípios. Existe um espaço aí da lei que é principiológica, né, como diria o jurista, até chegar na prática. Mas aí, como é que chega na prática, gente? Vou aproveitar e mostrar um pouquinho aqui, ó, esse projeto Anjo aqui, ó, o que o mundo precisa, aprendemos aqui, que é um projeto seu, né? Queria que você falasse, porque vou mostrar para essa outra câmera aqui, porque, Eric, você vai nas escolas, atua há muitos anos. E aí esses princípios você consegue debater isso na prática, né? Tem que ser, né? Hoje, assim, estamos aqui reunidos para debater questões de violência. E a violência, sim, ela tem que ser combatida, ela tem que ser educada. Mas hoje, a maior índice de mortalidade infanto-juvenil entre crianças de 1 a 14 anos são os acidentes. E acidentes por causas externas. O que são causas externas? É tudo aquilo que não é interno. Se é interno, é uma doença. O que são causas externas? É o afogamento, é acidente de trânsito, criança sem cinto, criança pulando no carro, criança engasgada, criança queimada, intoxicações dentro de casa. Então, assim, isto é a maior frequência de mortalidade no nosso país. Hoje, o Brasil, ele é considerado país de terceiro mundo também por índice de mortalidade infantil. O Brasil, ele é 105º. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, que estão entre os primeiros no índice de mortalidade infantil, né, por redução de índice de mortalidade infantil, têm nas suas bases educacionais aulas de prevenções e primeiros socorros. Porque se as crianças elas não conseguem ter um autocuidado na questão de espaço, questão de brincadeira, questões de comportamentais, isso interfere também diretamente no relacionamento dela com seus amigos. Porque às vezes ela vai ser imprudente, ela vai ser mais agressiva. Tratar essas questões aumenta questões de empatia, de responsabilidade, de devolutiva. Hoje, milhares de alunos em municípios e rede privada trabalham com o Projeto Anjo. Nós temos casos de alunos que salvaram mães, alunos que salvaram outras pessoas. Então, se nós vamos debater crianças que elas estão com um comportamento inadequado dentro de casa, o porquê, eu tenho um contexto que assim, todo aluno, na maioria das escolas, são irresponsáveis. E por que eles são irresponsáveis? Porque não foi atribuída uma responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Às vezes a minha responsabilidade aqui é só tirar uma boa nota, eu vim aqui para estudar. Não, você vai aqui por uma questão social. Você é responsável pelos seus amigos, você é responsável pelo espaço que você está, pela preservação do material. Então, quando esse aluno ele se sentir responsável, lhe dá um direito de fazer o que quiser, porque ele não tem atribuído nenhuma responsabilidade. É verdade, ele já vê que a responsabilidade é da minha mãe, é do meu pai, é do professor, mas a minha... Agora, interessante isso, eu estava olhando aqui, gente, o que o mundo precisa, aprendemos aqui, lições que salvam vidas, e são coisas tão simples. A gente conversava aqui antes de um vídeo que eu estava vendo, né, e era numa escola particular, ele falava, a gente ensina no contraturno finanças, educação emocional, educação física, pega muito... Eu falei, gente, vocês ensinam o que é de mais básico, porque assim, hoje com inteligência artificial, né, doutor, não sei se o senhor concorda comigo,
A biologia, a ciência, tudo isso a gente tem com facilidade de aprendizado. Agora, esse ambiente do professor, por exemplo, falar disso daqui, olha que interessante, por exemplo, como é que traz no livro. Regra número 1 de um anjo. Tipos de ambiente seguro. Depois vem primeiros socorros. O que são primeiros socorros? Nosso corpo, ensinando o que é o corpo, a estrutura do corpo. Trânsito, quem gosta de usar cinto. Risco de atropelamento. Brincadeiras na rua, onde é seguro brincar. Depois, comportamento seguro. Dica com a psicóloga, dica com a dentista, dica do conselheiro. Ou seja, você é bem minucioso aqui. Isso e não é difícil falando, de passar, da terceira série do Fundamental Anos Iniciais. Se a gente for pegar aquele último ali, que é o terceirão, que é o ensino médio, que é esse capa preta, ele já está falando de suicídio, de automutilação, de drogas, de crianças que já estão prestes a tirar a habilitação, como que deve ser o comportamento, riscos de afogamento. Só afogamento, nós temos 6 tipos de afogamento. Como que eu vou me deparar? Porque jovens de 14 a 24 anos, os meninos têm uma mortalidade de até 6 vezes mais do que menina. Porque menino, ele é mais sem noção no sentido de brincadeiras, de aparecer. Então, assim, é tudo estruturado metodologicamente. Hoje nós temos a lei do Carlos César, que é a lei 16.802 de 2018, que trata também a obrigatoriedade de aulas para os alunos de prevenções e primeiros socorros, visto as estatísticas no Brasil, que é assustadora. Agora, essa questão do suicídio, né, doutor, também que ele lembrou aqui, importante. O Brasil é um dos campeões de suicídio. A gente é um tema que geralmente a imprensa não toca muito. Claro que precisa ter muito conhecimento para falar, mas precisa ser falado, né? Eu queria um pouquinho a opinião de vocês, porque eu conversando, por exemplo, sobre racismo aqui com uma entrevistada recente, ela falou, às vezes a criança ela sofre um certo bullying de racismo, enfim, na escola, e ela não consegue falar com a mãe, não consegue falar com o pai, ela guarda isso para ela, e aí pode levar a situações mais drásticas no futuro. Isso é muito triste. E aí a educação, né, doutor? Fazer essa lei ser praticada todos os dias, né? A maior dificuldade do Brasil, não só em educação, mas em tudo, é a fiscalização, né, do cumprimento das normas, da segurança, do direito das pessoas em todos os âmbitos, seja consumidor, educacional. O que mais a gente peca no Brasil é a fiscalização de tudo. E no bullying não é diferente, né? Muitas vezes a gente vê acontecendo na escola e as coisas só mudam quando há uma intervenção externa, seja do Ministério Público, seja porque o aluno ou o pai processa a escola, o diretor, o professor, o outro aluno, o outro pai, etc. Quando tem uma intervenção externa que chama a atenção, que chama a atenção daquela comunidade escolar. Mas o principal é a prevenção, porque muitas crianças não conseguem se abrir com os pais, têm até vergonha de dizer o que está acontecendo. E aí muitas acabam se matando, como a gente vê na imprensa aí, menores de idade se matando em casa, principalmente, por vergonha, né? Do que está acontecendo na escola, achando que a culpa é dela, muitas vezes, né? Que ela que deu origem àquilo e não consegue conviver e externalizar aquilo. Até porque ela não tem a maturidade, muitas vezes, para isso, né? E como é que você trata esse tema do suicídio, por exemplo? Como é que você tem tratado isso? Nós, na empresa, temos uma equipe, né, de psicólogos que trabalham com esse suporte para as escolas, mas é algo muito delicado. A escola hoje é um local de abrigo, de descoberta para várias coisas. Uns dados assustadores que quase 50% dos abusos sexuais são identificados dentro de escola. Então, não é que acontece, mas são identificados por quem? Pelo professor que está mais próximo daquela criança, de violência doméstica, de violência emocional, de N contextos, de racismos, de bullying. Então, assim, a escola é um local onde identifica dificuldades do cognitivo da criança, que mãe, olha, seu filho talvez esteja com uma dificuldade, apresentando sinais e sintomas. A escola, por um contexto social, é maravilhoso, é um local assim de descoberta dos alunos. Se o aluno está enxergando, se está ouvindo, se está entendendo, é tudo isso o professor que descobre, e até porque o professor já tem esse olhar, né? Então, assim, a pedagogia traz essa percepção para eles de validar isso com os outros. Se nós não tomarmos cuidado, a questão da agressividade, dos acidentes mencionados, de 49 mortes que ocorreram de 2003 a 2023, 2002 a 2023, 91% foram gerados por alunos ou ex-alunos. Num contexto, muitas vezes, de bullying, de problemas emocionais que eles retornam à escola. Todos os casos, alunos homens, 60% dos casos são meninas que foram a vítima. Só ocorreram 2 casos no Brasil que não foram alunos ou ex-alunos, que foram um de Blumenau e de Santa Catarina.
Eric, você que vai nas escolas, isso ao longo dos anos tem mudado, assim, ou das décadas? Porque no tempo que eu estudei, era primário, né? Agora é anos fundamentais. E aí, eu só tinha aula assim, de biologia, de ciência, nem o professor parava para conversar um pouco mais sobre essas questões de comportamento, de segurança. Isso tem que ter uma aula específica ou você treina todos os professores para em algum momento falar desses temas? O doutor citou aqui muito bem, né? Hoje nós temos leis que contemplam as questões de necessidade de prevenções, de primeiros socorros, e o que infelizmente falta no nosso país é a questões de um órgão que vá fiscalizar o cumprimento. Hoje nós temos lei que exige primeiros socorros, prevenções, que trazem diretrizes de segurança escolar. Hoje nós já temos tudo estruturado. O que falta muitas vezes é profissionais qualificados para ministrar e amparar essas instituições, mas principalmente órgãos que podem ir lá, porque hoje as leis já têm, e tem muitas leis já, Jeremias, que vêm sobrepondo os mesmos contextos, assim, é lei que mudou uma vírgula daqui, ou seja da estadual, da municipal, mas o que falta hoje são uma fiscalização dentro da instituição e pais que conheçam essas leis e que cobrem as instituições, a diretora da escola, a mantenedora da escola, o vereador, para que essas leis sejam aplicáveis dentro da escola. Quanto a questões do programa de violência emocional que tem, anti-bullying dentro da escola, do ECA, de primeiros socorros, hoje tem uma série de leis que a escola já é obrigada a exercer conteúdo, como esse conteúdo que tem no nosso livro, de prevenções e primeiros socorros, que também é obrigatório. Por exemplo, muitos estados, muitos municípios, é lei, e já está no Senado o projeto de lei 2332 de 2022, hoje só faltando a sanção do presidente para que seja uma disciplina também, prevenções e primeiros socorros, visto as estatísticas de mortalidade no nosso país. Qual é o cenário ideal de uma escola ou se você já tem algum exemplo de uma escola que passou pelos treinamentos que você dá? E seria o quê? Ao longo do ano ter, por exemplo, eu estudei no Senai, a gente tinha eventualmente, vai todo mundo sair, toca a sirene, incêndio. Então todo mundo tem que sair em fila, devagar, para não sair um matando o outro já logo no começo, atropelando, porque é o comum, né? Pegou fogo, todo mundo sai. Então tem o procedimento, os primeiros socorros. Tem algum cenário ideal? Tem alguma escola que você já viu que passou? Quais foram os resultados? Hoje, assim, infelizmente temos escolas privadas, temos um município que nós fazemos um trabalho bem interessante, que é o de Palmares Paulista. O prefeito Lucas, ele é muito envolvido com essa questão de segurança dos alunos, então ele é responsável lá pelo Fundamental Anos Iniciais, ele é muito amparado. Essa questão que você falou do deslocamento, se não é treinado para o abandono predial, a questão é que chama efeito manada. No efeito manada, mas o efeito manada não é só... Olha só, Jeremias, como isso é importante, o risco de acidente escolar, te falando de um caso específico aqui de São Paulo que eu estava lá esses dias. Toda vez que toca o sinal, os alunos largam tudo e saem correndo. Isso é um efeito manada. E há frequentemente acidentes nas escadas, porque eles querem pegar a mesa de pimbolim, de ping-pong para ir jogar bola. E o que acontece? Toda vez que tem o sinal, acontece um efeito gatilho que dispara numa área do nosso cérebro, que é uma amígdala, que transforma nós num efeito que é ação ou reação. E o seu corpo, ele se enche de dopamina, de adrenalina e de glicose, que você tem que ter uma sessão de descarrego ali. Liberar. Então, assim, aumenta muito. Se nós não identificarmos quais são os comportamentos que levam os alunos a desenvolver um comportamento de risco, quais são esses gatilhos, os alunos têm comportamento de risco que aumenta os acidentes da escola. Então tem a questão de ambiente, o ambiente é um olhar da direção, mas nós temos a questão comportamental, que os professores, coordenação, têm que identificar e nós temos que mudar esse comportamento deles. É mutável esses comportamentos. Então, assim, hoje nós temos escolas privadas e municipais que eu conheço e acompanho, que falam assim, os alunos são responsáveis, autocuidado e são empáticos. Então a gente consegue fazer sim, e o que falta eu acho que é muito mais uma fiscalização do que novas leis de implementação. Sim, sim. E às vezes coisas que não são tão difíceis, né, doutor? Se a sirene dispara tudo isso no nosso cérebro, de repente mudar a sirene, tem muitos caminhos para se fazer. Na verdade, o governador Tarcísio fala muito da reforma, né, da grade do ensino, né? Ele é um entusiasta de modernizar. Porque a gente tem uma grade que não se aplica mais à nossa vida atual, né? Como você disse, hoje com a internet você consegue muita informação que você não precisa ficar na escola lá estudando, que você nunca vai usar na sua vida. Em compensação, você tem outras matérias que você precisa hoje ter
que você não tem na educação brasileira, né, a nível nacional. Que a gente citou, Então, educação emocional, educação financeira, empreendedorismo e educação física. Cidadania. Cidadania, né? Que a gente muito estudava lá há muitos anos. ESPB, né? Educação Moral e Cívica. OSPB, né? Entregou a idade agora. Exatamente, o SPB. E o que acontece? Não que não seja importante matemática, biologia e tudo mais, mas hoje é muito aquele preparo para o Enem, né? Então é aquela coisa de ter que preparar para o Enem. Tem que preparar para o Enem. Mas essas outras questões... Tem que parar de ser matéria que isso é só grave para ser mais desenvolvimento intelectual em que você pense, em que você reflita. Pensamento crítico, que hoje o que a gente tem, de avalanche de notícia falsa. Crítico emocional, né? O pensamento crítico emocional. E aí quando a criança tem um problema, ela não sabe como reagir. Porque ela só sabe gravar a matéria. As escolas, nesse contexto, chamam escolas conteudistas, né? A gente vai falar depois do intervalo, porque o nosso tempo acabou no primeiro bloco. Eu fiquei interessado, sabe, em escola conteudista. E se não for conteudista, será o quê? Universalista? Mas alguma coisa nesse sentido. É que o conteudista, ela bate no contexto de aplicar o conteúdo para Enem e FATEC. E a gente vai saber se tem alguma alternativa depois do intervalo. A gente está falando aqui sobre segurança e violência nas escolas com os nossos especialistas. Voltamos já para o segundo bloco. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, falando sobre a violência nas escolas, falando sobre as legislações que nós temos, inclusive aqui oriundas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sobre fiscalização, psicologia, né? Porque nós estamos com dois grandes especialistas aqui, o Eric Amorim, que é especialista em segurança escolar, e também o Dr. Dave Prada. Dr. Dave é advogado. Já há quantos anos atua nessa área, doutor? 25 anos em Direito Educacional. Fala um pouquinho da sua trajetória, a gente já entrou bem no tema, mas agora no segundo bloco queria conhecer um pouquinho mais de vocês. E como é que você foi para a área de educação? Bom, na verdade eu comecei no movimento estudantil. Perto de me formar, eu era diretor da entidade estudantil mais antiga no país, que era o Centro dos Estudantes de Santos. Eu sou natural de Santos, representava 45 mil estudantes na Baixada Santista. E aí me formei, continuei ali com o movimento estudantil, em contato. E aí, como eu era advogado, que eu não conseguia resolver conversando com as escolas e universidades, eu comecei a entrar com ação judicial, né? E comecei a resolver judicialmente, comecei a obter... Mas que tipo de problemas, por exemplo? Na época você tinha o provão, que muitos alunos não conseguiam fazer, você tinha muita expulsão do movimento estudantil, porque organizava alguma coisa, manifestação contra o provão, manifestação disso, daquilo, aí suspendia o aluno. E eram suspensões irregulares à vista da justiça. Então a gente conseguia eliminar para retornar o aluno para a escola, para a universidade. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais sociológica. Assim, 25 anos, o que mudou nesse cenário? Os alunos se organizaram. Na época da ditadura existia o movimento estudantil, era forte e tal, né? Parece que isso foi meio se arrefecendo. E hoje, como que o senhor vê essa questão dos alunos? Hoje a gente é muito individualista, né? Todo mundo, com a tecnologia também, as pessoas passaram a ficar mais isoladas. Como é que o senhor vê? Eu queria a opinião dos dois, falando de vocês nessa evolução, psicologicamente, como que a gente está evoluindo e, enfim, por favor. Eu não sei se a gente está nesse tocante ao comportamento social evoluindo, né? Os especialistas eles falam muito em involução, porque as pessoas estão mais individualistas. Você vê muitas vezes num restaurante, em ambientes com várias pessoas, elas não conversam mais como antigamente, né? Elas ficam no celular, eu preciso ver o que aconteceu hoje no Instagram, no Facebook, na rede X, e dá o celular para a criança também, que ela fica quietinha ali na churrascaria, né? É a forma mais utilizada, embora indevidamente, de tranquilizar uma criança, entre aspas, porque ali você libera muita dopamina no cérebro da criança e faz mal para ela, mas enfim... eu não sei se eventualmente a gente pode dizer que a gente está evoluindo muito. Na verdade, eu acho que a gente precisa de uma reforma do ensino para que a gente ensine matérias que se ensinavam antigamente, que são matérias que precisam ser ensinadas hoje, que a gente não discute muito hoje na grade escolar, né? Seja na União, no Estado, nos municípios. A gente precisa de uma reforma para que as pessoas aprendam mais a respeitar as outras,
para que as pessoas tenham mais empatia pelas outras, e isso vai impactar na violência dentro e fora do ambiente escolar. Eric, por favor, a sua percepção também dessa evolução, você também trabalha há tantos anos, né? Porque eu vejo muito individualismo, né? Eu vejo muita tela, então assim, é complicado, né? A escola é um ambiente social por excelência, né? No contexto de segurança, eu vejo que a escola até evoluiu por leis que entraram em vigor e trouxe uma responsabilidade mais clara para as instituições de ensino, onde ela consegue perceber com maior evidência a responsabilidade dela. Nós atuamos com escolas desde 2012, antes de qualquer lei efetivamente ser aplicável nas instituições de ensino quanto à segurança. A primeira lei do Estado de São Paulo, a Lei 15661, de 2015, que tratava inicialmente como leis de primeiros socorros, já mais de um contexto bem superficial. E aí, em 2018, mediante uma fatalidade de um aluno, aí incrementou-se e ampliou-se um pouco mais. No contexto de segurança, eu consigo visualizar um pouco mais escolas que cumprem algumas normas regulamentadoras, como a IT-17, que é de Brigada contra Incêndio, que é anual, renovação, da Lei Lucas, contextos de escolas que aplicam NR6, que é quanto à segurança dos seus colaboradores, quanto à parte química. Então, hoje nós temos, assim, as escolas, algumas escolas, muitas escolas, já tem um contexto de instituição, e não um contexto de escola, falando de um contexto privado, de uma educadora que abriu uma portinha e se transformou numa escola. Vejo que escolas privadas conseguem ter uma flexibilidade maior por ser mais leve. Agora, o Estado é mais pesado no locomover de aulas. Então, assim, eu gosto muito de um contexto quando a gente fala assim, de violência na escola, como se a escola fosse algo separado da sociedade. E não é. A escola é algo que ela é presente na sociedade. E se nós conseguirmos transformar esses alunos, o ambiente escolar, num espaço mais saudável e seguro, eu acredito que a sociedade também irá ser transformada num espaço mais seguro e saudável também. Tudo é envolvido. É a casa, é a escola, é todo tipo de relacionamento. Bom, a gente está falando aqui sobre violência nas escolas, falando da legislação. Eu queria convidar vocês para um bate-bola rapidinho para a gente poder várias perguntas. Pode ser? Começando aqui com o Dr. Dave. O senhor já falou, mas retomar rápido dentro do que conseguir também. Direito dos alunos em caso de violência, doutor, quais são os principais? A primeira coisa é saber quais são as normas internas da escola, quais são as políticas da escola para o caso de violência, seja física ou seja bullying. Segundo, procurar um advogado especialista em direito educacional para orientar quais são as medidas que ele deve adotar. Se ele não tiver condições de procurar um especialista, procurar o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Responsabilização de agressores. Como é que os pais devem se dar com isso? A mesma coisa, ele tem que saber quais são as normas da escola, quais são os procedimentos, porque você instala uma sindicância para saber o que aconteceu e aí procurar novamente um especialista ou a Defensoria Pública ou o Ministério Público para apurar não só aquele caso, mas prevenir que outros aconteçam. Aí vai depender se é maior de idade, menor, por isso que tem que ter um especialista, né? Responsabilidade legal das escolas. A responsabilidade das escolas ela é objetiva, desde que haja uma comprovação de que aquilo aconteceu no ambiente escolar. Muitas vezes começa uma discussão, um problema dentro do ambiente escolar e a agressão, o resultado final acontece fora do ambiente escolar e acaba não responsabilizando a escola, né? Na maioria das vezes porque você não consegue comprovar que aquilo começou lá dentro. Mas se for lá dentro, a responsabilidade é inteiramente da escola de prevenir e de não deixar aquilo piorar. Omissão escolar e as suas consequências. As escolas podem responder por danos morais e materiais? Sim, com certeza. O professor individualmente, que eventualmente deixar acontecer uma coisa em sala de aula por não estar prestando atenção, e a unidade escolar como um todo, né? E a própria autorização de funcionamento da escola, se no caso for particular, pode ser cassada também, sim, dependendo da gravidade. Claro. Dependendo do que aconteceu, o alvará de funcionamento pode ser suspenso ou cassado. Recorrer à justiça quando? Quando a conversa não funcionar com a escola. Entendi. E aí tem essa... Qual que é o âmbito, que é o juizado especial também, se for o caso, ou não? Depende. O juizado ele não permite ação de menor de idade. Né? Menor de idade só pode entrar na justiça comum. Né? Senão a pessoa tem que pagar, né? Mas tem a defensoria também. Mas aí ele pode pedir para o Estado um advogado de graça, entrar na justiça comum, pedir gratuidade e entrar com ação contra o Estado, o município ou a escola privada. Cyberbullying e legislação. A gente tem uma aqui, é a 13185 de 2015. Regulamenta casos envolvendo tecnologia.
O que a gente tem, Marco Civil da Internet também e lei específica, o que a gente tem mais de relevante no cyberbullying para destacar para os pais, assim, que... Eu vi uma matéria uma vez falando, olha, nos Estados Unidos as crianças vão ter que ter 2 identidades, uma de tudo que ela registrou na rede social e outra para ela poder viver, porque ela fez tanta bobagem na rede social. O que a gente pode falar disso, doutor, em relação aos direitos, deveres? Na verdade, como eu estava dizendo, a criança está em eterno desenvolvimento até mais de 20 anos, né? O cérebro está aprendendo, né? Está se desenvolvendo. Então, com certeza, a criança vai errar muito. Né? Até um processo de aprendizagem você errar para depois aprender o certo. E o mais importante é os pais estarem atentos a tudo que está acontecendo no ambiente do celular, no ambiente próximo dela, os amigos, as companhias, o que acontece na escola, como eu disse, tentar acompanhar mais de perto e também com os outros pais, né? Para prevenir não só problemas de agressão, mas também o desenvolvimento da criança para o futuro. Mas, por exemplo, a gente já viu casos que acabam com a vida de um adolescente e uma criança. Uma foto tirada num ambiente, não sei, talvez mais íntimo, ou alguma coisa que pegou uma menina ou um menino assim numa distração, joga num grupo, aquilo acaba com a vida. A gente já viu relatos aí que a pessoa mudou de cidade, se matou. É muito grave. Que hoje isso tem uma responsabilização. Tem. Hoje existem aplicativos que o pai pode instalar no celular das crianças, até o próprio TikTok, que é uma rede social, tem uma trava para determinados conteúdos para menores de idade que os pais podem colocar. E eu recomendo que os pais utilizem todo tipo de segurança. Mas o que dizer para esse criança e adolescente que fotografa o outro, coloca num grupo e acaba com... A criança também, ou adolescente, não vai preso, mas pode ser também. É importante saber que um adolescente ele não pode tirar foto de qualquer pessoa e colocar num grupo e acabar com a reputação do outro. Né? Na verdade é um ato infracional, todos têm direito à imagem, à privacidade. E você pode fazer um boletim de ocorrência para instaurar um inquérito. Pode até ser condenado e ir para a Fundação Casa e tudo mais. Dependendo do que acontecer, da repercussão e da consequência daquilo, sim. Interessante. Bom, a gente está falando muito, deixa eu voltar aqui com o Eric, é claro que o direito ele trata da prevenção, mas é importante a gente saber dos direitos também, dos deveres, né? Mesmo criança e adolescente, porque tem punição, tem a lei, né? A gente precisa saber. Não saber. Então, agora não é porque é menor que nada vai acontecer, não é assim que funciona. Muito bem. Nesse contexto, Eric, por favor. Só um adendo, os pais eles são tão responsáveis quanto o que o filho posta nas redes sociais, quanto o que o filho transporta dentro da mala. Então, assim, isso é muito sério, porque assim, hoje dentro de escolas, uma professora, exceção à educação infantil, não pode abrir uma mala, uma mochila de um aluno sem autorização do aluno, porque é um item particular. Correto. Então, o que ele transporta dentro daquela mala, e mudando um pouquinho, né, da internet para algo mais físico, quanto desde uma faca, uma arma de fogo, drogas, medicamentos, coisas que não sejam pedagógicas, isso deve estar também nas diretrizes da instituição quanto ao que é permitido, o que não é permitido, e até abrangendo um pouquinho para as redes sociais, hoje com o celular não permitindo, mas também ter artigos desse regimento interno da escola, dizendo quanto às obrigações dos alunos, das famílias. O que acontece muitas vezes, Jeremias, é que essa falta de clareza ou, às vezes, uma omissão da escola quanto a transparecer para as famílias quais são as responsabilidades dela enquanto o filho dela estiver perante a responsabilidade da instituição. Porque a família também responde por atos, condutas, comportamentos que o filho pode desenvolver. E aquilo que não for permitido dentro da minha instituição, município, escolas da rede pública, a família tem que ter ciência que ela vai responder. Olha, caso o seu filho traga algum pertence, poste alguma coisa, quais são as responsabilidades daquela família, mesmo a criança dando dentro do ambiente escolar. Isso é muito sério e é algo que é pouco difundido para as famílias. As famílias muitas vezes pensam, meu filho foi para a escola, a responsabilidade da escola. O que acontecer lá é o processo. E às vezes só falta clareza de papéis. O seu papel, família, é quanto ao que ele traz dentro da mala, é o que ele mexe dentro das redes sociais, é como o comportamento dele. Às vezes a família ela não tem ciência do que ela é responsável pelo comportamento e o que esse aluno leva para dentro da escola. Isso é muito sério também. Nossa, muito... Se você topar, Eric, deixa eu te fazer umas 4, 5 perguntinhas rapidinho para um bate-bola rápido aqui. Olha, sinais de alerta nas escolas, mudanças bruscas de comportamento dos alunos, de isolamento. O que a escola, o diretor, o professor tem que olhar de sinal de alerta? Aí a gente está falando, acho que talvez mais de bullying, essas coisas, né? Então, assim, quando nós estávamos falando no bloco anterior,
quanto a essas gravidades. Então, assim, para sinais de alerta, para um desenvolvimento completo de um ser humano, pode ser desde a dificuldade de aprendizado, aí para a parte cognitiva, parte de relacionamento, acolhimento desse aluno, porque muitas vezes a casa dele não está em um ambiente saudável e essa criança precisa ser protegida emocionalmente, mas também as questões de você consegue ter sinais e sintomas que precedem surtos. Surtos são agressividades e isso vai desde comportamentos que esses alunos, de fala de alunos, e eu sei que isso é muito difícil para o gestor escolar, e não vou falar isso no sentido de cobrança, mas é estar atento também às redes sociais, postagens que pode acontecer, que isso já gera um pré-evento. Então, muitos eventos há tempos atrás, no ano passado, quando houveram muitos casos de atentados em escola, muitos casos não aconteceram por investigações da Polícia Civil que previram, através de monitoramento de redes sociais, o que estava por vir. Resposta curta agora, hein? Vamos lá. Medidas preventivas eficazes aí em relação ao protocolo de segurança, monitoramento, capacitação. Lei 17.341, Estado de São Paulo, Lei 13.722, que é a federal, que é a Lei Lucas, e tem uma outra lei que é a 13.811 de 2024, que também traz preceitos de segurança escolar. Cumprindo isso daí, fechou. Opa! E ele vai dar um curso de memória também, que ele sabe tudo de cor as leis. É que eu não vou mostrar que a cola está aqui embaixo. Tem a cola aqui. Controle de acesso escolar, se isso tem alguma importância, sistema de identificação e tal. Bom, lembrando que 91% dos atentados nas escolas foi decorrente de alunos ou ex-alunos. Então, a parte de identificação são pessoas que têm normalmente autorização de entrar dentro da escola. Então, isso, claro. Porém, no ano passado, teve um pai que entrou e deu chumbinho para o filho dentro do ambiente escolar numa escola do interior de São Paulo, tá? Então, assim, o controle, sim, ele é efetivo, mas muitas vezes, por caso de atentados, aí não resolve porque é o próprio público, né? Entendi. Maiores desafios de segurança hoje, se é relacionado a cyberbullying, entrada de arma ou falta de comunicação? O maior desafio hoje para o gestor escolar é o comportamento dos alunos. Se a gente conseguir melhorar o comportamento, a autopercepção, empatia desses alunos, a gente transforma o mundo, porque qualquer ambiente se torna seguro com pessoas responsáveis. Prevenção de produtos ilícitos nas escolas. Aí vai um pouco do que você falou, parte do comportamento do aluno da comunicação é um todo, né? Então é um aluno que está inserido numa sociedade que ela está doente e muitas vezes com acesso fácil a esses recursos. Então é um poder público aí bem efetivo, mas o trabalho dentro da escola nunca será desperdiçado quanto à orientação desses alunos, né? E treinamentos mais eficazes, simulações de emergência, capacitação, primeiros socorros, assim. Você faz isso na prática, né? Como fazemos que hoje. Fica mais... Então, assim, hoje nós temos algumas leis, né? A Lei Lucas, ela é amplamente difundida, que é a lei de primeiros socorros para a escola, mas gestor escolar, presta atenção, não basta primeiros socorros. Primeiros socorros caracteriza que já houve um acidente. Nós precisamos investir muito e muito na prevenção desses acidentes, na identificação do ambiente escolar, onde tem maior vulnerabilidade, onde estão os comportamentos de risco. Nós falamos no bloco anterior, quando tocava o sinal e os alunos saíam correndo. Então, assim, quais são os comportamentos de risco? Bom, também brigada contra incêndio é obrigatório, IT-17 é obrigatório. Esses dois treinamentos já trazem uma boa vivência para equipe escolar. Mas é uma equipe escolar, um cálculo mais ou menos, são 100 colaboradores para 1.000 alunos. Nós estamos, às vezes, desperdiçando uma transformação social desses 1.000 alunos. Para isso, a gente precisa ter materiais que auxiliem a transformação desses alunos para um autocuidado e também, se necessário, saber corresponder, porque eles têm que ser responsáveis pelos locais onde eles estão. Muito bem. Agora uma pergunta para ambos, que é a comunicação pais e escolas, começando com você. Eu me lembro de projetos, aqui no estado de São Paulo, não sei se ainda existe, o Escola da Família. Até uma vez eu conversei com um integrante, eu falei, mas molecada vai jogar bola no domingo? Ele falou, eles pulavam o muro para jogar, porque só tinha quadra lá. Então acho que a comunicação, hoje tem muito grupo de WhatsApp, mas acho que o tete-a-tete e o envolvimento talvez da escola na comunidade, né? Eu sou desses que pulavam o muro para ir jogar futebol no domingo. Hoje, infelizmente, o grupo de WhatsApp não é uma parte efetiva de relacionamento de escola e muitas vezes é um grupo que divide escola. São mães, muitas vezes, famílias, muitas vezes trabalhando por alguma coisa, não em conjunto com a instituição, mas às vezes gera um poder aqui para eles e não é algo que une, mas é algo que muitas vezes vem dividir a escola.
O que muitas vezes hoje escolas privadas têm dificuldade, escolas públicas também, de trazer os pais para dentro da escola. O pai hoje ele acaba terceirizando para a instituição de ensino ao desenvolvimento do seu filho. E isso muitas vezes é um erro, é uma dificuldade. E que muitas vezes famílias falam assim, o que me falta é um convite atrativo. E um convite atrativo, seja, vamos ensinar os pais quanto à gestão das emoções, desde para a família ou para os alunos, como que eu consigo trazer um conteúdo para essas famílias que vai ser atrativo, que eu possa trazer ela e nisso vamos envolvendo. Quando nós vamos fazer parte de gestão de segurança escolar para as escolas, nós iniciamos com uma pesquisa familiar. O que vocês acham quanto ao ambiente físico? Você acha seguro, bom, regular, médio? Cite o ponto. Quanto ao comportamento da nossa equipe para avaliação da segurança, como você vê? Então, assim, quando nós começamos, e na Lei 17.341 fala isso, da comunidade escolar, em trazer eles para o desenvolvimento. Quando eu me sinto pertencente ao espaço do meu filho, eu estou feliz em estar lá com o meu filho, eu posso muitas vezes entrar na escola do meu filho, se tiver um sistema de segurança, uns protocolos que deixa efetivo e seguro. Cara, as famílias querem estar presentes, mas hoje eu não vejo que a escola consegue atrair as famílias para uma gestão de segurança escolar. E como é que você poderia ver? Olha, eu quando eu estava estudando, eu me lembro que umas coisas que, no fundamental, né, sei lá, quinta série, né, hoje é quinto ano, né, me marcava muitas coisas extra classe. Então, agora vocês vão lá na caixa d'água e vai fazer um estudo. Isso ficou marcado mais do que tudo que passou. Você é a favor, assim, por exemplo, tem comunidades, então às vezes tem lixo em volta da escola, né? Claro, isso não vai tirar a responsabilidade do poder público, mas, sei lá, juntar os alunos, falar... Vamos falar sobre as árvores, onde é que se pode plantar árvore no bairro, trazer a família. Eu acho que isso, você acha que isso é papel da escola? Claro que é uma questão de segurança, toda vez que você vai tirar a criança da escola, você tem que ter o nome, todo mundo, é uma responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o benefício é muito grande, né? Jeremias, eu sou apaixonado por escola, né? Eu acho que a escola tem o poder de transformar o mundo. De verdade. Através de cada escola mudando o seu micro-organismo ali em torno. Quando eu consigo trazer esses alunos, quando você fala de experiência, se vocês já assistiram divertidamente lá no episódio 1, lá no primeiro capítulo lá do filme, mostra lá que toda emoção gera uma ilha da emoção. Então, essas ilhas das emoções são geradas por experimentos, por aulas práticas. Então, a teoria... A grande maioria tem dificuldade em assimilar teorias. Agora, a prática, 100% consegue assimilar a prática e gerar, da cabeça, né? Gerar memórias. Então, assim, essa memória é o que me transforma. O que não é o conteúdo, mas são memórias. Essas experiências têm o poder de mudar. Seja no plantio de limpeza. Será que fizer um mutirão com os alunos para limpar a escola, de esfregar mesmo, de lavar a escola, esses alunos, amanhã eles voltariam a sujar? O problema é que muitas famílias iriam criticar a escola que faria isso. E isso no Japão é comum. Uma vez por semana os alunos limpam a escola. E aí esses alunos não têm mais, porque eles são pertencentes. Quando ele pertence, ele não debreda. Por quê? Porque eles não são mais irresponsáveis, né? A minha responsabilidade é uma vez por semana limpar a escola. Eu vou perder uma aula para limpar a escola. Será que na outra aula eu vou estar riscando cadeira, jogando papelzinho? Eu acredito que não. O que volta é esses envolvimentos, né? Trazer o ambiente, né, doutor? Eu, por exemplo, o pessoal fala que eu faço propaganda do Senai, mas eu faço de graça porque foi muito bom estudar lá. Mas era um ambiente, era sistema americano. Começa, o professor não entrava na sala. Então, assim, quando o professor entra na sala, o aluno é dono da sala, o professor é um visitante. A gente era obrigado a sair 50 alunos, aí você vai, é quase uma reverência, você chegou na sala do professor. Ali, se você falasse qualquer coisa durante a sala, era muita disciplina. Mas também, assim, quando a gente ia para a aula prática, tinha que limpar a máquina muito bem limpa, deixasse um pouquinho de óleo, era divertido. Então, era um ambiente que a gente aprendia, mas era um ambiente que se fazia ali muito interessante. Bom, doutor, a gente está chegando para o final, fica à vontade, se o senhor quiser complementar. A minha última questão era orientar as escolas no pós-violência, né? Quem que ela tem que notificar primeiro, se é os pais, a polícia, algum órgão público, enfim, mas fica à vontade. Eu queria primeiro só claro. Falar sobre uma questão que você perguntou para ele, que é a questão de prevenção dentro do ambiente escolar. Uma vez eu tive um caso de um aluno que ele estava levando uma arma na mochila para a escola. Isso é muito comum, arma, faca, enfim, algum objeto de agressão. Que a gente imagina. Né? E hoje se vende muita coisa na internet, ilícita, muito fácil de adquirir. E aí eu comecei a observar o comportamento dele. E você via que o comportamento dele dia a dia era completamente diferente.
ele foi mudando o comportamento dele ao longo dos dias. Então, muitas vezes, uma forma de prevenção dentro do ambiente escolar de violência é você começar a observar a alteração no comportamento do aluno. E aí chamar os pais para ver o que está acontecendo em casa. E aí você consegue prevenir um acidente ou uma agressão a vários alunos. Então, uma forma de prevenção é o professor chamar os pais, né, os responsáveis, quando ele percebe qualquer alteração no comportamento do aluno e, mais que isso, prestar atenção individualmente no comportamento de cada aluno. Só fazer um a adendo? gente tem só 1 minuto para acabar só, então, por favor, breve, ó. Uma fala muito importante dos professores fala assim, eu tenho 20, 30 alunos em sala de aula, você quer que eu preste atenção no individual que muda diariamente? Hoje nós temos um contexto de sala cheia, então assim, eu também vejo a dificuldade do pedagogo, do diretor da escola, então assim, é muito difícil essa observação individual, mas ela é visível, né? A família vai ter 1 ou 2 ou 3 filhos, provavelmente, e a família às vezes deixa passar isso. Imagina o professor com 20, 30 alunos em sala de aula, também é muito dificultoso para eles. Quais são os principais sinais que você vê nos alunos que estão ou sofrendo bullying ou pode estar sujeito a algum tipo de agressão, ou ele mesmo se... Hoje a gente vê muito assim, né? É o silêncio, a introspecção, e hoje, infelizmente, o caso de automutilação é muito frequente. Alunos jovens, a partir de 12, 13 anos, indo no verão de blusa de manga comprida, fique atento, comece a pesquisar o corpo, porque deve haver marcas ali. Eu queria passar 30 segundos só para cada um, mas o que ficou de tudo da nossa história aqui, principalmente o recado para o professor, para os pais e para o próprio aluno que está nos acompanhando? Bom, eu sei que é uma dificuldade, uma jornada para todos aí que estão enfrentando essa carreira, mas eu acredito sim que se nós nos envolvermos como sociedade, através de um material que a gente possa implementar quanto à prevenção, quanto à educação, se nós nos envolvermos de coração, eu acredito que nós somos capazes sim de transformar esses jovens em algo melhor para o futuro. Que ótimo. Doutor, com as considerações finais, você falou muito de fiscalização e tudo mais, mas por favor. Não, o tempo está acabando, então os últimos segundos eu vou dizer o seguinte, os professores que levem o seu coração, continuem levando seu amor para dentro do ambiente escolar, que isso vai transformar a vida desses alunos. Professor, a gente nunca esquece. Nesse dia eu estava lembrando em casa aqui, lembro das minhas professoras queridas, a professora Rosa, a professora Sônia. A gente nunca esquece dos nomes daqueles que passaram. Isso fica marcado para sempre, fica marcado para sempre. Isso é o mais importante. A gente não perder esse amor, essa ternura pelos alunos. Isso fica, e é muito importante, né? Depois a gente fica mais velho e é isso que vai ficar, esses grandes ensinamentos e essa dedicação de tantos professores Brasil afora, que tem uma tarefa tão difícil, mas a gente aqui na Leste está aqui para colaborar. A gente falou hoje das leis aqui, deputado Lucas Bove e também ex-deputado Vinícius Camarim, agora prefeito, de tantos outros parlamentares que estão aqui. A casa está aberta, temos uma comissão de educação aqui, comissão de saúde aqui na casa, para qualquer um que quiser vir participar dessas políticas públicas. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados e a você que ficou até agora aqui com a gente, muito obrigado. Mande as suas sugestões, lá na rede social tem sempre tudo para você rever, ok? Obrigado, até a próxima edição.